A morte do presidente venezuelano Hugo Chávez, em 5 de março deste ano, abalou não só a Venezuela, como o mundo. Diversos chefes de Estado se manifestaram e avaliaram a importância de Chávez para uma maior visibilidade da América Latina. Foi conhecido como o pai do bolivarianismo, ideologia política que dá voz às camadas mais pobres e procura a justiça social. Porém, qual o futuro da Venezuela, agora sem o seu maior líder? Eu acho que a morte do Chávez é realmente um acontecimento muito importante aqui para o continente latino-americano, América do Sul, né? Mas o conjunto dos países aqui do que a gente poderia chamar da América Latina. Porque o governo Chávez foi um governo que acabou sendo um governo emblemático no que a gente poderia chamar da debacle do neoliberalismo aqui no continente. Na verdade, a vitória do Chávez nas eleições em 1998 abriu o ciclo da revolta social e política popular contra as medidas que vinham sendo adotadas desde os inícios dos anos 90 por vários governos latino-americanos que acabaram implantando uma política econômica aberta ao livre mercado que acarretou muita miséria aqui no continente. O legado dele é extremamente positivo pelo fato de ter reintegrado a sociedade, em particular a massa dos pobres do país, né? Como é o principal dilema na América Latina, é a desigualdade, o fato dele ter enfrentado isso é que gera o seu legado, tanto como imagem internacional, como, sobretudo, o apoio, imenso apoio popular que ele soube granjear, né? Acho que a grande dúvida nesse momento, no âmbito doméstico, é se o Nicolás Maduro, né, o sucessor, pretenso sucessor do Chávez, indicado por ele no final do ano passado, vai conseguir capitanear essa mística, né, em volta da personalidade do Hugo Chávez para efetivamente se afirmar como um sucessor legítimo, como um sucessor que incorpora não só algumas das concepções políticas, mas também um certo tom crítico em relação a temas internacionais e domésticos da Venezuela. A compreensão, o respeto mais profundo a los ideales mais grandes de paz, de pátria e de democracia do comandante presidente Hugo Chávez. Com relação ao lado político e econômico, o futuro é incerto. Porém, as tensões devem se concentrar, sobretudo internamente na Venezuela, do que em suas relações político-comerciais com outros países. No caso da oposição, é óbvio que voltam os acordos com as companhias internacionais e a predominância das relações da oligarquia com multinacionais e importações de produtos e compras feitas em Miami, né? Quer dizer, a oligarquia vinculada ao sistema norte-americano. Certo? Se assegura a continuidade do chavismo, você vai ter seguramente muito pouca modificação dos acordos na América Latina, né? A Venezuela continua muito vinculada com essa articulação com toda a América Latina e com o Brasil naturalmente, então isso não deve mudar e não deve mudar sobretudo o modelo que é de usar os recursos externos, que são finitos, que é o petróleo, para gerar uma base de desenvolvimento que assegure o pós-petróleo. O embate entre esses dois partidos políticos ele vai se adensar, né? É claro que esse adensamento ele seria muito mais pesado se o Hugo Chávez não tivesse tomado os cuidados que ele tomou no final do ano passado para garantir um processo de transição com o Nicolás Maduro. O Chávez fez isso não só em relação à oposição, mas fez isso também para dentro do próprio partido. Afinal de contas, existem grupos dentro do Partido Chavista que se colocam como oposição ao Nicolás Maduro. De acordo com a Constituição venezuelana, em 30 dias, novas eleições deverão ser convocadas. Segundo os especialistas, o mais provável é que o ex-vice-presidente e atual presidente interino, Nicolás Maduro, continue no poder como sucessor de Chávez. Porém, a grande questão é se o bolivarianismo continuará prevalecendo na Venezuela sem Hugo Chávez. Dá para existir chavismo sem Hugo Chávez? Eu acho que o interesse do Hugo Chávez era esse.
né, quando fez esse processo de transição para o Nicolás Maduro já desde o final do ano passado e principalmente nos anos em que ele esteve à frente do executivo venezuelano, costurando relações com o legislativo, costurando relações com as estruturas de justiça e também fazendo modificações na Constituição. Então, eu acho que a ideia do Chávez era a manutenção do chavismo, sem ele também, e eu acho que isso é possível e a ideia do Nicolás Maduro é que isso também é possível. Em primeiro lugar, o Chávez realizou um feito heróico. Todo mundo sabia que ele estava muito doente no meio da campanha eleitoral, apesar da suspeita de que era uma doença, um câncer bastante violento e forte. Ele conseguiu arrancar uma vitória por 58%, triunfando, ganhando em praticamente todos os estados do país, exceto a capital, onde se elegeu o governador, o Henrique Capriles, né? Então, isto um pouco dá uma dimensão, né, um pouco do quadro político que vai ser reconfigurado na Venezuela. Eu acho que o vice Nicolás Maduro, vice provisório, que vai estar assumindo, digamos, transitoriamente até as eleições, mas certamente ele vai ganhar as eleições. O chavismo não é uma coisa isolada, não é Venezuela, né? Na realidade, a América Latina está despertando para o seu destino, que é de se tornar uma sociedade civilizada e mais igualitária.